Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Feliz Natal a todos vocês. Um dia muito importante. Nós tínhamos que ter um dia no ano mesmo para comemorar isso. Esse dia, esse momento tão importante na vida da humanidade, né? Nós celebramos com muita alegria o Natal. Nós agradecemos a Deus muito por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Valeu, filho. Obrigado. Queria pedir para você, gentilmente, se você puder, fechar seus olhos. Feche seus olhos, abre o teu coração. Como diz a canção, solte o teu fôlego. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Pai, hoje nós celebramos o mundo cristão, Senhor, a tua igreja na terra se une, Senhor, para celebrar o nascimento da nossa vitória, o nascimento da nossa redenção, da nossa salvação. Deus, nós queremos te dar graça pela vida de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nós queremos exaltá-lo hoje como cantamos, que a terra, que os céus glorifiquem o teu santo nome, pois o Senhor deve ser exaltado, o Senhor é exaltado e o Senhor será exaltado, independentemente da minha vontade, do meu querer, independentemente do governo deste mundo. Nada impedirá do seu nome ser exaltado, ser glorificado. E essa noite, Senhor, é tua, pertence a ti. Nós não somos nada, Senhor, senão aquilo que o Senhor está gerando em nós. Senhor, nós oramos ao Senhor, pois o Senhor é o centro desse culto. O Senhor é aquele que deve ser glorificado e exaltado e manifestado a todos nós. Por isso nós pedimos gentilmente que o teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós para ministrar a sua palavra, para falar aos nossos corações, para nos lembrar das coisas que o Senhor já falou, para nos lembrar das coisas que o Senhor deseja que nós assim creiamos, Pai. Por isso eu peço ao Senhor nessa noite, esteja conosco, que o Espírito da palavra, Senhor, tenha toda a liberdade para usar o teu vaso, para falar como o Senhor quiser. Senhor, que o Senhor venha consolar essa noite, que o Senhor venha restaurar nessa noite, que o Senhor venha vivificar nessa noite. Senhor, a todos nós, por meio da tua palavra, por meio da revelação da tua palavra, por meio da revelação da tua vida, porque se há algo importante e interessante hoje aqui, nessa noite, não somos nós, Pai, mas é o Senhor o centro de todo louvor, de toda adoração, que isso seja verdade, que isso seja inteiro dentro de nós, Pai. Eu oro ao Senhor e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Irmãos, hoje é um dia, um dia especial, e eu não poderia falar de outra coisa, porque é algo que, assim, nós devemos fazer, anualmente, mensalmente, todo mês, todo dia, se possível, lembrar os nossos filhos, lembrar nossas famílias, Alain? Lembrar os pequeninos, os mais velhos, de que Deus nos deu um menino. Deus nos deu um filho. E às vezes nós ficamos assim, na correria do dia a dia. Até o Natal, parece que, se você ligar na Netflix, nos streamings, você vai ver que o Natal parece que é um senhor de barba, renas voando para lá e para cá, presente para quem merece, presente para quem não merece. Filmes, vários filmes, séries sobre o Natal, e Jesus não sei, às vezes ele é convidado a participar ou não, mas nós sabemos que ele é a grande estrela do Natal, ele é o centro do Natal, Jesus, o Salvador. E eu quero pensar com você e imaginar e pensar sobre isso e falar sobre o Natal, o que é Natal? A palavra Natal significa nascimento,
algo que nasceu, né? Algo que está sendo relativo ao nascimento, a natalício, onde ocorreu o nascimento, né? Nós temos aquele costume de falar, minha terra natal, né? Por quê? Porque a terra onde ele nasceu, a terra natal minha, do Éder, é São Paulo, né? Santo André? Santo André? Eu sou eu sou de Santo André. Nasci lá no Beneficência. Outros aqui, né, do norte, outros do centro-oeste, outros... Cada um tem a sua terra natal. Uns são no interior, bem longe, né, Fátima? Bem na divisa do Paraná. E esse Natal que nós estamos falando, que nós estamos lembrando, é o Natal de nascimento de alguém muito importante para a nossa história, para nós todos. Que, na verdade, é um presente dado de graça, para quem não merece. Diferente do senhorzinho lá do Polo Norte, né? Que ele vem com um saquinho cheio de presentes para quem se deu bem, né? Mas Paulo já quebra isso em Efésios 2, né? Porque não é por meio de obra que você merece a salvação, mas por meio da graça que há em Cristo Jesus. Então, o nosso Natal é bem diferente do Natal que o mundo prega, porque o nosso Natal está centralizado no nascimento de um menino, algo que está em torno de toda a Bíblia. E Isaías vai falar no capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu, um filho sim nos deu. E essa expectativa, eu quero pensar com você, e quero que você pense comigo, essa expectativa de ver nascer um filho. Sabe, hoje nós temos aqui o Hélito, a Raquel, o Marivaldo, a Juliana, que tem um bebê recém-nascido. Se o Marivaldo fosse falar aqui da experiência dele de ver um filho nascer, com certeza ele ia se emocionar, não ia? Ia se emocionar, Marivaldo? Não ia se emocionar? Você pegar aquele bebê indefeso no seu colo, olhar nos olhos dele e ver que ele é a sua cara. Né? O Hélito, o dia que nasceu o Arthur, me mandou um vídeo e me mandou um áudio chorando. E eu chorei com ele. Porque é emocionante. Não é emocionante? Né? Temos o Samuel, o Luiz, alguns irmãos aqui, que levaram anos para ter seus filhos. Tiveram dificuldade de ter os filhos, e essa expectativa, o que traz em nosso coração, em nosso sentimento, em nossa memória, o desejo de ver nascer uma criança. Para que a criança aponta? O que ela aponta para nós? Né? O Salmo 127, se eu não me engano, fala que bem-aventurado o varão que enche a sua aljava de filhos. Por quê? Porque ele não vai ser envergonhado. Ele vai ter quem o defenda. Então, um filho representa muito. Eu tive a minha experiência com meus 3 filhos, irmãos. Eu vou falar para você, quem tem mais de um filho sabe que o nascimento de cada filho é algo peculiar, é algo único. É algo único, não é? Quando eu e a Lídia decidimos ter a Ana, nós ficávamos imaginando, irmãos, e é natural, era coisa nossa, como seria o rosto, como seria a personalidade, o sexo. E eu já cheguei, antes da Ana nascer, a sonhar com a Ana. A sonhar com uma criança morena, dos cabelos cacheados, engraçadinha. E aquilo mexia com as minhas emoções, com as minhas expectativas. Quando veio o Daniel, eu lembro quando o médico disse, um menino, irmãos, nas minhas costas senti um choque. Meu corpo tremeu. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que gerar um homem na terra para Deus. Que responsabilidade. E quando ele nasceu, irmãos, ele nasceu cansado, porque nós começamos, acho que 6 da tarde, a Lídia que me corrija se eu estiver errado, 6 da tarde, e fomos até as 3h45 da manhã, em trabalho de parto com o Daniel. Sabe, essa força que a mulher tem que fazer, essa contração para a criança sair, a força que a criança tem que fazer dentro do útero da mãe, para sair é algo, irmãos, emocionante. Eu vi. Eu sou testemunha ocular. E quando você vê aquela pessoa saindo, você vê o resultado da vida nos seus braços. Irmãos, isso... Olha, eu vou falar para você, essa é uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Sem falar do dia que a Clarice nasceu. Que dia incrível. E se eu perguntasse para você, como Marivaldo, Samuel, né, o Helder, que
desejou ter uma filha e quando teve a sua filha veio uma notícia difícil, um diagnóstico que assombrou a família. Porque filho significa muito para nós. Filho significa futuro, significa um destino, algo que nós queremos muito e mexe conosco, mexe muito. Nós, ao termos a notícia da vinda de uma criança, sentimos a vida exalar a sua força e nos retribuir com a esperança de um futuro maior, algo novo, algo que vai mudar, irmãos. Quem tem um filho sabe que um filho muda a sua rotina. Quem tem 2 filhos sabe que o filho muda muito a sua rotina. Quem tem 3 filhos sabe que 3 filhos muda muito a sua rotina. Agora, quem tem 4, quem tem 5, sabe que a sua vida agora está sendo totalmente dedicada à vida deles. Você vai ter que abandonar, eu costumo falar, isso é uma verdade, os pais que estão aqui podem concordar comigo, na lista da casa você sempre é o último. Se o seu chinelo quebra, o seu é o último que você vai comprar. Você vai dar sempre preferência para os filhos, para a esposa, e você é o último. Você se abdica de você, para que eles tenham, para que eles comam, para que eles vistam. Porque esse é o papel do pai. Agora, irmãos, imagina você ter uma promessa de filho. Uma promessa de um filho que mudaria a sua história. Uma promessa de filho que mudaria a história da humanidade, de todos nós, das crianças, dos jovens, dos velhos, daqueles que estão para nascer, daqueles que estão para morrer. O Filho de Deus entregue a nós. Deus nos deu. A palavra de Deus fala em João 3,16 que Ele amou tanto que Ele deu o Seu Filho único, para que por meio dele todos nós fôssemos salvos, por meio dele. Irmãos, Ele veio para transformar o meu problema, para transformar o seu problema, para transformar o nosso problema. Deus nos prometeu um filho que mudaria a história da humanidade, a minha história, a sua história. Existe uma promessa em Gênesis, uma promessa de redenção, que a teologia vai chamar de proto-evangelho. Está em Gênesis 3,15. E eu quero pensar com você, dentro dessa expectativa que nós temos natural, né, de esperar um filho. Né, a Fátima Brito está esperando seu filho, né, Fátima? Vim lá do outro lado do Atlântico, de longe. E você deve estar ansiosa para receber seu filho, não é? Querer abraçar seu filho, querer ter ele por perto. E, irmãos, imagina isso. Em Gênesis 3, o homem cai no pecado. O homem abre as portas para a morte, para o domínio da morte, para o salário da morte. E Deus vai dizer, no versículo 15 de Gênesis 3, Ele vai falar: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Deus está dizendo, olha, do ventre da mulher vai ser gerado um homem, um filho, que vai vencer o poder do diabo e da morte, que vai derrotar o poder das trevas, que vai atrair aqueles que estão no mundo sombrio para um mundo de luz. E aqui, olha, para você ver em Hebreus 2, versículo 14, vai dizer assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quando nós estamos esperando a manifestação desse filho, não é como uma criança que vai ter um ponto de partida de história no seu nascimento. O ponto de partida da história desse menino era antes de tudo ser criado. Era antes de nós todos pensarmos em existir. Ele já estava destinado para nós. Ele já estava decidido a vir.
a se manifestar. E essa expectativa, irmãos, desde que Deus anunciou isso, em Gênesis 3:15, você vai olhar na Bíblia, no decorrer da Bíblia, o nascimento de vários meninos. E no nascimento desses meninos, uma expectativa de redenção. Lameque, no capítulo 5 de Gênesis, pai de Noé, quando nasce Noé, ele tem um desejo, ele externa um desejo, ele expõe algo que está no seu coração, algo que incomoda ele. E ele vai falar, Gênesis 5:28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui, irmãos, em outras passagens bíblicas, no nascimento de Isaac, nascimento de Sansão, nascimento de Moisés, você sempre vai ver o povo com essa fome, com esse desejo de querer ver aquele que vai salvar o mundo, os homens, eles, da praga. E aqui, em Gênesis, não existia o povo judeu, não existia Israel, existia humanidade perdida, caída, jogada aos seus próprios desejos e vontades. Estavam todos caminhando para o inferno. E aqui no capítulo 6 de Gênesis já vai acontecer isso. Os homens estavam caminhando num curso de pecado. Deus resolveu tirar o seu espírito do homem, mas achou graça em Noé. De fato, Noé não pôde resolver todos os problemas que o seu pai queria. Mas por meio da vida de Noé, Deus manteve a humanidade viva. E esse espírito, essa vontade, esse desejo de ver nascer um Redentor, um Salvador, percorreu, irmãos, de Adão a Abraão, 2000 anos, aproximadamente. Irmãos, nós estamos falando 2 dias, nós estamos falando 2 meses, nós não estamos falando de 10 anos, estamos falando de 2000 anos. Quando Deus encontra Abraão, e é interessante você lembrar que o que a Bíblia expõe primeiro sobre Abraão, quem é Abraão, quem é Terá, eles não eram homens de Deus, sabe, homens que tinham uma Bíblia, homens que saíam pregando o Evangelho, não, eram homens de Ur dos Caldeus, homens que produziam estátuas de deuses territoriais. Mas Deus encontrou esses homens. Deus encontrou Abraão e diz: anda comigo. Deus não pediu mais nada para Abraão, senão, olha, ande comigo e vá para onde eu estou mandando. E Abraão foi. Aí vem Isaac, a expectativa de Isaac nascer, e de repente, Deus pede a vida de Isaac em holocausto. E aquela expectativa no texto eu não vejo Abraão discutindo com Deus sobre a vida de Isaac. Porque Abraão nem teria filhos. E Deus disse: olha, na primavera que vem eu vou vir aqui, e Sara vai estar grávida. Sara, nossa, mas eu não tenho nem desejo sexual mais, como eu vou ter filhos? E ela teve filhos. Isaac nasceu, mais uma esperança. Sabe, irmãos, de Abraão até a morte de Jesus, são mais 2000 anos. Você consegue imaginar o que é isso? Aproximadamente 2000 anos. Sabe, tem pessoas aqui que esperaram 1 ano para ter um filho, esperaram 6 anos, 20 anos, 30 anos. A humanidade esperou esse filho por aproximadamente 4000 anos. Mas um menino nasceu. 600 anos antes da morte e ressurreição de Jesus, o profeta Isaías disse: um menino nos nasceu. Cadê? Ele está 600 anos para frente. 600 anos na nossa frente. Mas eu já vejo
Um menino nos nasceu. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, gentilmente, em Isaías 9, no versículo 6. Olha, um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. Ele está falando como se tivesse acontecendo naquele exato momento, mas Isaías estava tendo uma revelação de algo que de fato aconteceria independentemente da vontade do homem, da vontade da carne, do sangue, do governo, de qualquer coisa. Ele disse, ele viu, então ele falou, porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos trará isso. Irmãos, 600 anos antes. Imagina, cara. 600 anos esperando nascer um menino. Se você for olhar a história, tudo que aconteceu na história, quando a Bíblia já entra na história de Israel, no nascimento da nação, na conquista da terra, você vai ver que há uma expectativa quando o povo decide sair da teocracia para entrar na monarquia, para trocar de governo. Deus, olha, nós não vamos saber lidar com o seu governo. Mande um rei para nós. Deus fica chateadaço. Mas há uma sede na humanidade de um representante. Alguém que possa dizer, eu posso te ajudar. Eu posso te salvar. Eu posso mudar a sua história. E aqui Isaías tem essa visão, e eu quero te dizer que ele está dizendo, isso aconteceu, você sabe, e o menino nasceu. A promessa foi cumprida 600 anos atrás. Existe um termo, um estudo na teologia chamado quinosis, que é o estudo sobre o esvaziar de Deus. Deus divino se esvaziar da sua glória divina e se fazer homem. E pensar nisso, irmãos, é poderoso. Porque como que pode isso acontecer? Aquela música Ninguém Explica a Deus é a pura verdade. Como que nós vamos explicar isso? Como a ciência vai explicar isso? Como a religião vai explicar isso? Um Deus soberano, um Deus que foi visto por Daniel no capítulo 7, tomando o governo, recebendo o domínio, o reino, os povos, se esvaziando, entrando no corpo igual ao meu, igual ao seu. Essa quinosis de Jesus, essa mensagem que está em Lucas 10, é uma mensagem da soterologia, que é um estudo sobre a salvação, né, sobre a mensagem da salvação. E Lucas, ele se concentra mais nesse texto do que Mateus. Marcos, ele omite essa parte da história de Jesus, ele já pula para o batismo de Jesus, pregação de João Batista. João também tem outra mensagem peculiar, mas aqui Lucas ele traz para nós algo maravilhoso, e nós não vamos nos deter muito em Lucas, mas antes eu quero ler com você, lembrar com você, antes de nós vermos essa promessa ser cumprida aqui na Bíblia, o que já foi dito aqui hoje. Filipenses 2:5. O que é a quinosis de Jesus? O que é esse efeito? Como que isso aconteceu? E Paulo vai explicar. Ele vai dizer assim aos filipenses: Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, a que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Olha isso, irmão. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte, essa humilhação, ela não começa na cruz. Nós precisamos entender. Essa humilhação começa quando um Deus soberano, grande, eterno, assume a forma de um feto. Obedece o processo de gestação.
9 meses no ventre de sua mãe. Como eu disse aqui, você acha que o parto de Jesus foi diferente dos outros partos? Eu acho que foi melhor que os partos dos meus filhos. Ou foi pior do que o parto dos meus filhos. Porque foi feito num estábulo. Né? Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, como está na foto. Essa manjedoura que você está vendo aí na foto, é onde eles colocavam comida para os animais. Sabe? Primeira cama de Jesus, uma manjedoura. Uma bacia que põe comida para os animais. Aí, lá no auge do ministério de Jesus, Jesus vai dizer, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho cama para dormir. Eu não tenho propriedades nessa terra. Eu não busco isso. Desde a infância. Eu quero que você saiba, irmãos, vou repetir isso. Jesus escolheu nascer assim. Jesus escolheu a mulher mais humilde. Escolheu o homem mais simples de Belém. Ele se esvaziou. Você queria gerar o seu filho, Débora, num lugar onde cheira fezes de vaca? Fezes de ovelha? A Bíblia não dá detalhes do lugar, mas é um estábulo. Cheira animal. Mas Jesus, e Paulo está explicando aqui para os filipenses, ele se esvaziou. Sabe, ele aceitou o parto e a dor do parto. A força que ele teve que fazer para sair do ventre de Maria. Ele poderia aparecer, aqui eu sou Deus encarnado. Ele poderia fazer isso? Poderia, se ele quisesse. Mas ele não fez. Ele aceitou todo o processo. E é muito, isso não pode, a gente não pode deixar de ler e observar rapidamente Hebreus 2:6. Olha que Hebreus 2:6 vai dizer. Mas em certo lugar, alguém testemunhou dizendo, que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos e o coroastes de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. E ao sujeitar-se todas as coisas, ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Então, irmãos, os anjos devem submissão ao governo de Jesus. Em Isaías 6, Isaías tem uma visão de que os anjos estão adorando ele no trono. Os querubins cantam sobre ele. Todos dizem santo, santo, santo. E ele se faz agora a semelhança de carne. Ele tabernaculou num corpo igual ao nosso. E aceitou um caminho, irmãos. Um caminho que fez toda a diferença para essa palavra chamada Natal, a qual nós comemoramos todo ano. Nos lembramos disso. E nós devemos saber, nossos filhos devem saber o que é o Natal. Natal não são presentes para nós, porém recebemos gratuitamente a salvação. Presentes para os outros, não, Natal é algo muito mais significativo para a humanidade. E olha lá em Lucas 2, do versículo 10, se você puder olhar comigo, ele vai dizer assim, mas o anjo lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Então, Deus ama o mundo de tal maneira
E Ele envia o seu Filho único para morrer por nós, pecadores. Nos dar paz eterna e vida plena. Nasce quem? O Salvador. Nasce quem? O Redentor. Esse é o Natal. É o nascimento do nosso Redentor, o Salvador da humanidade. E Ele escolheu ser pobre e sofredor. Isaías vai dizer no capítulo 52, 53, que ele não tinha beleza. Você não olhava para ele e dizia, uau, isso aí é mais belo do que Salomão, mais inteligente do que Salomão, os cabelos dele é mais bonito que os de Sansão. Não tinha beleza. Não tinha o que você olhar para ele e dizer, uau! Porque ele escolheu ser assim. Ele escolheu este caminho, o caminho da dor, do sofrimento. Sabe para quê? Para ele representar você num lugar a qual você não pode se salvar. Num lugar a qual eu não poderia me salvar. Que é o caminho da cruz. Caminho da morte. E, irmãos, eu vou falar para você pessoalmente assim, nesse capítulo de Lucas, eu acho que talvez tenham outros aqui que lê isso e fica assim. Sabe, eu falei para vocês, não é? São 4.000 anos aqui esperando nascer a nossa criança. Nascer o nosso menino. E Ele nos deu. E olha que interessante, no mesmo capítulo, no capítulo 2, no versículo 28, tem um personagem que Lucas expõe para nós. Diferente dos outros evangelhos, ele vai dizer que tinha um Simeão, né? Um senhor já de idade avançada, e que sobre Simeão tinha uma promessa. E sabe, Simeão era mais um que tinha expectativa, o anseio, o desejo, a curiosidade, a vontade de ver nascer o Salvador. Irmãos, olha que coisa mais linda. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aqui, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. Olha, lá em João 3, no versículo, eu estava conversando isso com alguns irmãos hoje, um equívoco de Nicodemos, diferente de João Batista, quando viu Jesus, ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Nicodemos vê Jesus, ele vê um mestre, um rabi como ele. Jesus diz, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aquele que contemplou o seu Salvador não tem interesse mais nenhum neste mundo. Está pronto para morrer. Deus poupou muito tempo da vida de Simeão e cumpriu a promessa dele. E ele, ao receber Jesus no templo, ele pegou no colo e disse, agora eu vi a salvação. Irmãos, você já vê isso? Você pode tocar isso? Isso é real, é presente agora. Ele está aqui. Nós pertencemos a Ele. Ele pertence a nós. Porque o menino nos foi dado, sem que nós merecêssemos qualquer coisa. Isso mexe muito com as minhas emoções. Demais. Irmãos, diferente dos nossos filhos que nasceram para ter uma história, Jesus já era antes de ser parte da nossa história. Antes de nascer, ele já existia e estava pronto para nos salvar. Uma vez eu perguntei na sala de aula para os alunos, falei assim, o que significa o nome Jesus?
Aí às vezes a gente pensa, filho de crente vai saber responder na primeira. Eu não soube ninguém. O que significa Jesus? Qual que é o significado do nome de Jesus? Ninguém sabia. E não é para, talvez sim, talvez não, sim, envergonhar, mas se nós cantamos tanto a Jesus, amamos tanto a Jesus, nós devemos saber um pouco sobre Jesus. Porque a grande revelação é o conhecimento dele. Paulo falou, eu oro para que vocês sejam despertados nele, para que vocês tenham conhecimento pleno dele. E Deus escolhe um nome peculiar para o seu filho e fala para os pais dele, fala assim, olha, eu quero que vocês chamem ele de Jesus. Jesus poderia ter qualquer nome, mas Deus foi assim, olha, o nome representa o propósito. O nome representa o destino. Jesus, Yahvé, é a salvação. Jesus, Yahvé salva. Deus salva. Ele salva. Ele não salvou o Éder. Você ainda não viu seu filho, sua filha. Mas quando nascer, a sua filha já está sob o domínio dele. Olha que bênção. Ela já pode receber a salvação, ela não precisará esperar 4.000 anos para ver a salvação, pois ela já foi manifestada a todos os povos, tribos e nações. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus já estava destinado a nos salvar. Então, irmãos, o que significa o nascimento de Jesus para nós? O que significa o nascimento de Jesus para você? O que significou o nascimento de Jesus para Cornélio? O que significou o nascimento de Jesus para Maria Madalena? O que significou o nascimento de Jesus para Simão o Mágico? Para Paulo de Tarso? Para João? Para João Batista? Salvação do pecado. Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Paulo é o pior, imagina eu. Eu ainda não tomei nenhuma chicoteada, não sei se isso é mérito, né? Paulo mesmo fala que, por mais que você seja um mártir, mas se não houver amor, de nada vai valer ser um mártir. Mas o grande personagem dessa história não somos nós. E o que fazemos, o que deixamos de fazer, mas o Salvador. Ele que perdoa o pecado dos pecadores. Então, o que significa o nascimento de Jesus para você, para mim? Jesus nos salva de toda a condenação. Sabe, não é um socorro parcial. Não é um socorro assim, hoje eu te salvei, mas quem sabe, talvez amanhã eu te salvo. De novo, vou pensar no seu caso. Não, ele salvou de toda a condenação do pecado. João 5, 24, Jesus vai falar, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Irmãos, às vezes nós somos um pouco incrédulos, seres humanos, nós somos fracos mentalmente, psicologicamente, com as lutas da vida. Nós achamos que Deus deve nos curar a hora que nós achamos que Ele deve curar. Ele tem que vir com uma providência na hora que nós achamos que Ele tem que vir com uma providência. Mas Deus veio com a providência 4.000 anos depois. Talvez tem pessoas que acham que a grande obsessão da vida é ser curada de sua enfermidade. E Deus não vai curar. Vai morrer enfermo. Isso muda que Ele é o Salvador? Isso muda quem Ele é? Não muda. Porque essa mesma pessoa que morre de uma enfermidade, em Cristo Jesus já está na vida. Ninguém pode interromper isso.
Ninguém pode bloquear esse acesso, porque em Cristo Jesus somos nova criatura. Então, é melhor ser curado ou é melhor ser salvo? O que é mais fácil dizer para o coxo levanta, é o dizer perdoados estão seus pecados. Para Jesus nada é impossível, irmãos. Agora, a diferença é sabermos o que Ele quer para nós, para que possamos orar conectados com o céu. Mas o que significa o nascimento de Jesus para nós? Jesus tem o dom da vida eterna. Romanos 6, 23 vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e paz em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Você já não é um pecador condenado? Você é uma pessoa agora que recebeu vida eterna em Cristo Jesus. O que significa o nascimento de Jesus? A graça de Jesus que nos salva. O nascimento de Jesus significa a salvação pela graça, como Efésios 2, do versículo 8 ao 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. O que é o nascimento de Jesus para nós? O nascimento de Jesus é um caminho, é uma verdade, é uma vida. Como Jesus vai dizer em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse nascimento deste menino, esse filho que Deus nos dá, é o nosso destino eterno. Ninguém pode roubar isso de nós. Então, o que é o Natal? O que é o Natal? Para nós agora. O Natal é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o cumprimento da promessa do Redentor. Isso é o Natal. O Natal é isso. O nascimento daquele que é e que sempre será. Aquele a qual todas as coisas que foram criadas por meio dele. E nós somos gratos a Deus por isso. Irmãos, mais um ano finalizando. Pessoalmente, particularmente, um ano para mim muito diferente de todos os anos. Um ano em que eu fui, assim, eu e minha família juntos, sabe, jogado no fogo mesmo. Provados dia a dia em exercer a fé, em permitir o controle e o governo de Jesus sobre nós diariamente. E hoje eu quero agradecer aqui publicamente a vida da minha esposa Lídia, que nesse ano foi uma companheira incrível. Meus filhos, Ana, Daniel e Clarice, nós passamos tudo juntos. Os dias legais e os dias ruins, os dias de bonanças e os dias de escassez. E eu sou grato a Deus, porque não faria sentido ter essa família se Cristo não fosse enviado. Se Cristo não nascesse, minha família não teria sentido nenhum. Eu quero te agradecer, amor, por estar comigo na alegria e na tristeza.